Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado, próspero, quanto desejo que seja o meu. Se você é a primeira vez aqui com nós, nós estamos fazendo a leitura e estudo desta ferramenta aqui, ó. Deixa eu virar aqui contra a luz para vocês verem bem. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, tá? De forma muito resumida, ela se trata de espiritualidade. Deixa eu só virar minha mesa aqui, gente, que ela tá balançando aqui nessa posição. Fica mais fácil para vocês verem. Essa ferramenta, se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda você a ter uma compreensão melhor sobre os seus pensamentos, lidar melhor com você mesmo no seu dia a dia. Nós temos muitas dúvidas sobre nós mesmos, só que a gente não busca praticar, exercitar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, que é esse mundo da verdade, eu só encontro quando eu busco de uma forma profunda me conectar comigo mesmo. Senão eu vou ficar tirando conclusões de um mundo perfeito, não de um mundo perfeito, mas desse mundo irreal de ilusões, porque eu vou acreditar no que o João me fala, no que a Maria me fala, no que o papai me falou, no que a mamãe me falou, no que meus colegas do trabalho me falaram, no que a escola me falou, no que a igreja me falou, e eu não consigo ter uma formação, um conhecimento de mim mesmo, tá? E eu acho que uma das grandes sacadas que o homem, quando eu falo o homem de uma maneira geral, o homem e a mulher podem ter nas suas vidas, é quando você olha para dentro de si mesmo. Então esse é um processo, uma busca, uma transformação que nós fazemos de uma maneira muito profunda dentro de nós mesmos. Eu recomendo, se você está em busca desse desenvolvimento, a se inscrever aqui no nosso canal, porque todo dia a gente fala desse assunto, tá? Tanto no livro texto, que a Luciana traz uma visão aqui para nós de entendimento dessas nuances que a gente está fazendo aqui sobre as lições. Então a gente está fazendo uma leitura aqui bem casada, Então as leituras dos exercícios, eles batem com a leitura do livro texto. Então assim, vem as ideias reforçando essas mudanças, para que nós possamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar com relação a quem somos nós, e responder essas perguntas com clareza. Para vocês que acompanham aqui, hoje há mais tempo, hoje nós estamos na lição 163 e eu falei de um tema em específico, na lição anterior, que foi como Deus me criou. E eu trouxe lá, falando sobre o que torna a vida tão valiosa, que é a morte, Só que a morte, de uma certa forma, ela, quando eu estou conectado comigo mesmo, ela passa a ser uma coisa insignificante, porque para mim ela não faz nenhum sentido, Porque a gente sabe que a nossa passagem aqui pela Terra, nesse corpo físico, essa experiência, de uma certa forma, ela é limitada, E a morte traz esse valor para nós. Senão, talvez a vida seria, se falasse, eu vou viver eternamente, então eu não me preocupo com isso, tá? Vou fazer até o mesmo contexto de talvez uma dúvida que possa surgir no seguinte pensamento. Mas se a vida eterna do meu espírito, do meu ser, é ilimitada também, por que eu deveria treinar ele? Tá? Então essa é uma pergunta que talvez você possa se fazer quando eu coloquei essa questão no ar. Mas o que eu quero dizer para você? Quando a gente vem nesse corpo físico aqui, a gente tem uma grande questão. A gente vem para desenvolver o nosso ser, a nossa essência. Quem somos nós? Só que o que acontece? Se eu não evoluo, se eu não busco me desenvolver e me conhecer melhor, eu vou estar perdendo um tempo precioso de curtir essa experiência, porque eu não sei, como é que talvez funcione isso, mas talvez eu não volte mais aqui fisicamente nesse mundo para mim ter essas experiências. Então, eu tenho que ter uma intensidade e entender que eu tenho que levar a minha vida da melhor forma possível, com o máximo de integridade, com o máximo de busca, de confiança e cumprindo o meu propósito de aprendizado, que é evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o grande desafio da humanidade, se construir como pessoa, se construir a sua essência, a sua consciência. E como que você faz isso? Através das experiências que você tem e do nível de entrega que você tem também com esse plano espiritual, que é com o seu Criador, que é com Deus. Então, como eu disse, se você acredita nisso, eu tenho certeza que esse é o lugar certo para que a gente possa
falar sobre isso, né? Porque é um assunto que é um papo meio crazy, né? Se você conversa isso com pessoas aleatórias que não têm uma compreensão poderosa, você acaba ficando limitado no seu aprendizado. Então você vai ter que fazer essa busca individual. Mas aqui no caso a gente tem internet, né? Tem esse canal aqui, que é o Rugido Dalma, que é justamente para tratar sobre isso, né? Para ajudar você também, assim como eu estou buscando essas melhorias, essas transformações da minha vida através dessa conexão com Deus. E na lição de hoje, né? O tema, o título dela, eu vou até colocar aqui na tela para nós. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Olha que tema, né? Que tema poderoso aí, já deixei aqui embaixo na tela para vocês o título da nossa lição. E que nesse dia de hoje, né, o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando, o nosso professor, para que a gente possa ter entendimento, possa ter clareza aí, para que a gente possa nos libertar a nossa mente, os nossos pensamentos, tá? De qualquer medo que nós possamos ter. Então, meus leões e minhas leoas, o que torna a nossa vida, então, tão preciosa, né, é ter esses entendimentos sobre esse processo de evolução de nos tornarmos pessoas melhores. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que tem muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexo da adoração da morte como salvador e doador da liberação. Olha que assunto profundo isso, porque tem pessoas, né, que em níveis muito profundos, elas adoecem por conta desses temas. Inveja, medo, né, às vezes de sofrer tristeza demais. Ninguém me dá atenção, eu tô muito carente. Eu não tô dizendo que isso não existe, tá, gente? Existe sim, isso é muito profundo às vezes, quando você deixa isso te atacar, você deixa isso te dominar. E talvez, né, ele colocou essas formas, né, colocou tristeza, medo, ansiedade, dúvida, raiva, ausência de fé, preocupação excessiva, falta de confiança. Então você começa a entrar numa pira que talvez a única solução para você é a morte vai te libertar disso. Então, por isso que existem muitos casos de pessoas que dão fim, né, às suas vidas por conta de não ter essa compreensão, de não ter essa liberdade espiritual, serem conectadas consigo mesmas. Então, para elas, o único ponto para acabar com todo esse sofrimento, todo esse caos que elas estão vivendo é o fim, é a morte. Esse é um produto, né, que o ego cria para elevar isso de uma forma profunda e te aniquilar, né, te afundar de uma forma muito definitiva. Eu até trouxe já esse comentário aqui para vocês sobre isso, né, de como essa tristeza às vezes afunda a gente em níveis tão profundos que a gente não faz nem ideia, né? A gente acaba sendo aniquilado de fato pelo nosso ego com todas essas questões. Sendo que a morte talvez não deveria ser uma preocupação nesse sentido, porque às vezes você tem que entender que a intensidade, a morte é um fim, mas não para nada de sofrimento. A morte é um fim porque Deus determinou que seria a sua hora naquele momento. Mas você vai tranquilo, porque ela é indiferente para você. Você não tem essa preocupação que ela é o fim para toda essa dor, todo esse sofrimento, né? Aí ele coloca aqui no final como salvador e doador da liberação. Ou seja, a morte não finda, né, esse sofrimento. Esse sofrimento, porque esse sofrimento ele é muito profundo, ele é de dentro de você, ele é da alma. Então a morte não faz nenhum sentido e a gente se engana fortemente quando a gente pensa nisso, tá? Então, isso principalmente para quem tem essa coisa é mais sensível à depressão, a não lidar bem com seus sentimentos. Por exemplo, né, eu sempre trouxe isso para vocês aqui, eu sou uma pessoa muito blindada com relação a isso. Por uma época, às vezes, até a minha falta de empatia, de sensibilidade, com até mesmo as pessoas ao meu redor, os meus familiares, os meus filhos, me traziam talvez essa sensação de ser um homem de gelo, não ter coração, de não ter essa sensibilidade para olhar isso com mais tranquilidade, com mais calma.
E não é que eu me colocava em níveis de sofrimento, mas para mim era muito indiferente. Eu não sei se isso foi bom ou ruim de certa forma para mim, porque isso me protegeu por muito tempo dessas crises, dessa coisa do mundo moderno, né? Que são essas crises de ansiedade, de ficar sofrendo porque as coisas não acontecem, preocupado, sofrendo. Ah, tem isso para resolver, tem conta para pagar, tem isso para fazer. Então, isso talvez nunca foi uma preocupação para mim, porque isso nunca foi relevante de fato. Então, você entendendo os caminhos, né, a morte vai se tornar indiferente. Ela não vai ser mais o salvador. Então, ela apenas é mais uma ponte no processo da evolução. Então, ela é indiferente, ela não traz solução alguma para nenhum tipo de problema. Então, você entendendo, compreendendo isso, né, você está tranquilo aí na sua caminhada. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus com D minúsculo, tá? Dos culpados e senhor de todas as ilusões e enganos. De fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curavam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno de sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Né? Ele está falando que a morte, né, que você às vezes, se você não percebe, ela passa, né, a se tornar digna de toda a sua confiança, pois ela virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas, por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro ao invés de aspiração e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento de sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como porém para si mesma. Ele está falando aqui, em resumo, que eu trouxe, né? Ela vai vir de todo jeito, de um jeito ou de outro, mas ela não vai dar solução em nada, né? Às vezes a gente está aqui e amanhã pode não estar, então às vezes tem muita gente que se preocupa, acha que ela vai dar solução para algo, né? Ai, se eu fosse agora ia acabar todos os meus problemas, ia acabar esse sofrimento. Aí a pergunta talvez você evoluiu o que você precisava evoluir? Você se conectou, você buscou, se aprofundou? Então é essas perguntas que você tem que fazer no seu dia a dia. Ai, como, Flávio, que eu tenho que fazer isso todo dia? Todo dia você tem que olhar para isso, né? De uma forma poderosa, queira você quer você queira ou não, é importante você olhar para isso, tá? Se você não olhar, simplesmente ignorar isso, você vai passar uma vida fadada a ter essa inconsistência, né, de ficar repensando se vale a pena a vida ou não. Pô, e a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Quando você está entregue, quando você está sendo um instrumento na mão de Deus, não tem nada que te segura, tá? Tu te curvarias diante de ídolos como esse, que no caso aqui ele coloca como a morte, né? Aqui a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Deus não é feito de pó, né? Aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sobre a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Então você acredita que a morte é mais poderosa do que Deus, do que o próprio Deus, que o Criador do universo, nosso Criador. Então você está aceitando a derrota de Deus diante da morte. Então é esse mesmo pensamento que você tem. Então entende como o ego ele é muito forte, ele é muito poderoso. Da mesma forma que Deus é muito grande, é muito poderoso e é muito bondoso, né? Ele fala que o seu amor infindável, sua perfeita e imutável constância do céu, tudo isso está disponível para nós. Mas Deus respeita quanto você escolhe ou não escolhe ouvi-lo ou entender sobre esse assunto. Ah, Flávio, mas por que Deus é tão bom, mas ele deixa eu levar uma vida tão cachorra, tão sofrida dessa? Olha só, às vezes a gente pensa isso, né?
E é o poder da sua palavra de emanar isso. Nossa, que vida sofrida. Eu vivo igual um cachorro, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo ter bons relacionamentos. Até trouxe na lição anterior, né, falando sobre isso, né, como as pessoas não conseguem lidar com esses desafios da vida, principalmente nos relacionamentos. As mulheres falam, ah, mas não tem homem mais, homem suficiente, homem como antigamente, que chegava para conversar, para beber. Então a gente começa a se colocar cheio de dúvidas, de dores, de incertezas, de medos, e a gente não consegue entender, né, que Deus é muito mais poderoso que tudo isso. E a morte ela vem de todo jeito. Então, sabe, para que eu vou ficar preocupado sofrendo com ela? Não faz o menor sentido. Não tem sentido, né? Eu fico pensando aqui, pô, como que a gente às vezes é bobo em pensar questões como essas? Sem santidade, na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isto: aqui jaz testemunha de que Deus está morto. E ela escreve isso e muitas vezes durante todo o tempo. Veja só como a morte, a resistência, né? Essa falsa ilusão de que a morte é algum resultado, gera algum resultado final de alívio, de tranquilidade, insiste o tempo todo em te derrubar. Por que que você do lado oposto não consegue ficar presente diante de você mesmo, conectado com si mesmo, olhando todos esses pensamentos e filtrando? O grande problema é assim, ó, todo mundo que cai no vício da droga, do álcool, da bebida, do sofrimento, da depressão, a pessoa se deixa levar todo dia com um pouquinho. Ninguém começa viciado de afundar a sua vida de uma hora para outra. É sempre aos poucos, todos os dias fazendo, tomando pequenas atitudes e cada vez mais isso vai tomando escalas maiores, sempre escala. Da mesma forma que escala de forma negativa, escala de forma positiva. Vou dar dois exemplos, né, que eu costumo até... o Tarley me trouxe isso uma vez e ficou isso muito na minha cabeça. Por exemplo, relacionamento abusivo, né? O cara é assim hoje, né? O cara tem um relacionamento com uma mulher, com a sua esposa, sei lá, ou namorada, e hoje começa a dar um grito. Aí amanhã dá um grito e manda calar a boca. Aí passou um pouquinho. Aí começa com esse tipo de atitude. Aí depois vai tomar naquele lugar. Depois, vai tomar naquele lugar, vai pra puta que pariu. Aí depois começa a escalar, vai tomar naquele lugar, vai pra puta que pariu, pá, dá um tapa. E o negócio só vai tomando proporção, só vai aumentando. Aí depois já não fala nem aquilo mais, já vai dar um tapa, começou a discutir, pá, dá um tapa, enfia a mão e acontece alguma outra atitude. Até escalar. Da mesma forma, a gente não entende que positivamente o que nós estamos fazendo aqui com essa ferramenta todos os dias, gente. A gente está aprendendo aqui todo dia, só que a gente está escalando de um lado positivo. Que lado positivo que é esse? Desenvolvendo a nós mesmos. Desenvolvendo a nós mesmos. Há algo mais poderoso que isso? Então, o seu ego, o seu espírito esse espírito de destruição, ele quer te aniquilar o tempo todo. Por isso que você não pode descansar nos seus pensamentos. Você tem que estar aqui sua consciência. Eu tenho falado muito isso. Tá aqui sua consciência. Você tem que extrair os seus pensamentos e filtrá-los. Quando isso, Flávio? O tempo todo. Você tem que acordar com essa imagem de Deus diante de você. Ele fala isso aqui ainda para nós, né? Ele falou até... Deixa eu ver se foi nessa lição aqui agora. Pronto. Deixa eu ver se foi nessa lição aqui. Os fracos, impotentes e os doentes curam-se diante de ti, de sua imagem, gritando... Eu não lembro, mas ele fala uma lição, né, que eu vou relembrar, depois eu vou ver se eu consigo lembrar aqui à medida que eu falo com vocês. Ele fala, acorda tudo isso com isso diante da sua face, diante de ti, esse pensamento positivo de construção, de evolução com Deus, com o Espírito Santo. Se você não busca isso, né, o ego, ele tá o tempo todo ali te dando porrada, o tempo todo ele tá te batendo ali, tá te dando na sua cara, você não percebe isso, né, então é interessante que você perceba isso para que você possa ter esse nível de libertação de forma mais profunda, tá? Os seus adoradores concordam e ajoelham-se com cabeças voltadas para o chão. Sussurram medrosamente que é assim. Ou seja, você se acovarda
quando essa situação vem para você. Você simplesmente abaixa a cabeça e fala, beleza, é isso aí. Você não consegue enfrentar, porque você não conhece a você mesmo. Você está sendo fraco demais. Onde que eu consigo essa força para mudar? Pede para Deus. Que Deus, sempre que você pedir, Ele vai estar ali para te ouvir. Sempre Ele está solícito. E o Espírito Santo, a semente do Espírito, está o tempo todo dentro de você. Não tem como dar errado, tá? É impossível atorar a morte sobre qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acreditas nas demais. Pois a morte é total, ou todas as coisas morrem ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos, o que contradiz inteiramente um pensamento que não pode ser verdadeiro a menos que se prove que o seu oposto é falso. Como que eu provo que o oposto dele é falso? Quando eu estou conectado com Deus, quando eu tenho o pensamento e a certeza que o Filho de Deus é livre. Que eu sou livre, eu não estou preso com nada, entende a profundidade disso? De você ter essa ciência, essa compreensão? Você não está preso com nada, você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser, meu leão e minha leoa. Basta você aceitar. Deus não te pede nada em troca, nada, nada, nada. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pereceu, morto, aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus, e assim a vida eterna deu lugar à morte, e com o Pai morreu também o Filho. Se Deus morreu, você morreu também, ué. A morte quer isso, a morte ela quer, mas ela não consegue, porque esse é um pensamento tão absurdo, até mesmo para quem não acredita que Deus existe. Isso é um pensamento dos mais absurdos do mundo. Até pro cara que é ateu. Ah, Deus não existe. Cara, você tá equivocadíssimo. Porque ele vai ter uma. O cara que fala que não acredita é muito difícil. Assim, eu não tô julgando, tá, gente? Mas eu acredito que o cara tem experiência. Esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento tem experiências muito profundas, só que ele talvez não percebe. Ou passa a sua vida inteira numa mediocridade, de uma forma medíocre, né? Na mediocridade. Porque, eu não sei se eu falei a palavra certa, tá? Mas numa vida medíocre, o cara leva sempre no meio ali, não faz nada que presta, né? Não faz nada diferente, que a vida dele é um porre, porque ele não acredita nem em cima nem embaixo, né? Ele é ateu, não acredita em nada. Então você não pode ser no meio do muro, meu amigo. Ou você sobe ou você desce, né? O cara que vive no meio do muro, qual o sentido? Porque às vezes a pessoa não entende o propósito, o sentido da vida. Ou você é muito bom, muito inteligente, sintetiza as coisas, mas não é por você, né? É por cumprindo seu propósito. E Deus te respeita 100% da sua vontade. Às vezes você acha que você não pode ter uma vida boa, boas experiências, porque você se coloca, digamos assim, como não merecedor. E Deus te mostra, pô, você merece tudo, você pode governar, você pode viver, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o que você quiser, comprar o que você quiser, você tá aqui para isso mesmo. Não é para sofrer, não é para acreditar na morte, não. Os adoradores da morte podem ter medo, e, no entanto, podem pensamentos como esse ser amedrontadores, ele te pergunta aqui. Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje tu lhe mostrarás isso. Não a morte, e renunciamos a ela sobre todas as formas agora para a salvação, e a nossa também. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que ela assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotaremos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além, Cara, ou seja, se morrer, sua vida, seu ser, sua essência não vai parar. Se você acredita que a morte, né, ela quer te impregnar esse medo para dizer, tipo, a vida, se você morrer, acabou tudo aqui. Então morreu Deus e morreu você e já era, não tem mais nada para cima nem para baixo. E a gente tem provas disso de forma veementemente.
que existe sim essa energia superior, essa energia divina, quer você queira, quer você não. Claro que se você está aqui, você tem compreensão disso. Mas aqueles que não acreditam, eles estão totalmente equivocados. E como que a gente mostra isso? Vivendo essa verdade, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Porque onde que você vai, a sua luz brilha, você a luz de Deus brilha sobre com você, tá? E você transforma as vidas e você vai espalhando, pregando essa mensagem, às vezes sem falar uma única palavra. Só sua presença já se torna poderosa. Mas lembra, tá? Não é a sua presença em si, é o poder de Deus através de você. Então eu falo quanto à sua presença física e Deus trabalhando, atuando nos milagres através da sua vida, tá? Aí ele finaliza aqui o último parágrafo, tá? Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Isso é uma oração. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna, não há morte, pois a morte não é tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és, a parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Fim da leitura do livro de exercícios. Vamos ler aqui de novo, tá? Porque é muito profundo. Se você quiser pegar um bloquinho e anotar, eu acho muito interessante, tá? Porque, vai fazer toda a diferença para você. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti, né? Nós somos parte de Deus, não separados, tá? Não há parte, tá, gente? É parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Fim da leitura do livro de exercícios. É isso, meus leões e minhas leoas. Não tem separação. Não estamos à parte de Deus. Somos tu és a parte de ti, né? Como tu és e parte de ti. Nós somos parte de Deus, do nosso Criador, porque nós estamos na unicidade das mentes. Então não tem nada separado. Fechou, meus leões e minhas leoas? Que a gente possa olhar, refletir sobre isso nesse dia de hoje, e nós possamos trazer essa reflexão para a nossa vida, que a morte não faz nenhum sentido, tá? Ela é o fim só do corpo físico, mas não do processo da eternidade. E às vezes ela pode tomar diversas formas para te amedrontar e te bloquear de fazer as coisas que você tem que fazer. Por isso que você possa estar firmemente olhando para isso com atenção e treine, né? Lembra, como a morte treina todo dia, o tempo todo ela tá aí, o ego tá te empurrando, né? Toda essa baboseira de diversas formas, ela toma todas as roupagens, porque só fazendo um gancho, né, com o livro do Pressfield, A Guerra da Arte, a resistência toma diversas formas, e as mais belas possíveis ou as mais tristes possíveis, depende do nível de aceitação que você tá sobre isso, e ela vem para te aniquilar. Pode ter certeza disso. Olha para isso com cuidado e treina isso aqui todo dia, tá? Treina sua mente, porque todo dia é dia de você treinar ela. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim.